Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a essa nova versão aqui, a esse piloto que nós estamos fazendo, que é o podcast Mundo Paralelo. Eu sou Márcio Carvalho de Sá e sou Elaine Montenegro, vou participar com vocês aqui desse podcast e não vamos perder tempo não. Márcio, explica para o pessoal como é que vai funcionar, para que é esse podcast. Isso aí, quando a gente fala, o tempo inteiro a gente fala com o pessoal, olha, vem para cá, para esse mundo paralelo, né, que é o ambiente que a gente atua com as holdings familiares, um mundo paralelo onde não atuamos nem perto do Poder Judiciário, o tempo todo as coisas se resolvem administrativamente, consultivamente, não depende então do Poder Judiciário, não depende dessa disputa sangrenta que tem na advocacia em torno de quem fica com o cliente, quem recebe menos e quem dá o melhor preço. Longe disso, por isso esse trabalho com holding familiar, a gente diz que é o verdadeiro mundo paralelo. A gente também chama de oceano azul da advocacia, esse nosso mundo paralelo. Por isso a gente começa com vocês aqui hoje o podcast Mundo Paralelo. Esse é o nosso primeiro episódio. E aí, Elaine, o que a gente vai tratar com o pessoal aqui hoje? Para começar hoje nosso projeto novo, a gente podia tratar sobre um assunto que vem tirando muitos colegas, tirando o sono de muitos colegas, que é com relação à eficiência do sistema de holding por conta do ITCMD que é cobrado em alguns estados. Em alguns estados esse valor é elevado e preocupa alguns colegas se isso vai tornar o sistema eficaz e viável para o cliente constituir a holding. Maravilha, maravilha, excelente. De fato, o que acontece, Elaine? A gente tem a legislação tributária federal, ela é uma legislação um pouco mais rígida, né? Que comporta menos mudanças, acontecem menos mudanças. Boa parte das mudanças que acontecem, inclusive, às vezes são para até melhorar um pouco a vida do contribuinte. Agora, em esfera estadual e municipal, qualquer sombra de crise, qualquer probleminha que há na sociedade, toda hora tem mudança. Toda hora tem mudança, né? A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Agora nós estamos vivendo aí a crise do coronavírus, né? Causada pelo coronavírus. Nós já temos aí projetos de lei, inclusive em São Paulo, para alterar o ITCMD lá, e não foi diferente, né? Lá em 2015, 2014 para 2015, que veio aquela crise braba, né? A gente tem que ter alguma coisa, né? Nessa época, inclusive, nós tivemos um caso concreto no escritório em que nós trabalhávamos para uma família em que as filhas moravam aqui no Rio e o pai morava no Paraná. E nesse período teve uma mudança na legislação de lá e que fez incidir a tributação muito mais pesada do que era antes. Você fala um pouquinho sobre ela? Sim, eu acho até que a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um jeito de colocar na tela aqui para o pessoal, inclusive, para acompanhar, porque, de fato, foi o primeiro, eu não sei se essa é a primeira aparição desse problema, né? Mas foi a primeira vez que a gente se deparou com ele, que a gente viu que o problema estava acontecendo, né? No Paraná, desde 1988, tá? Desde a época da Constituição Federal até 2015, estava em vigor a mesma lei sobre ITCMD, a mesma lei. E nessa lei, a base de cálculo do ITCMD, e para quem não está ambientado, o ITCMD é um imposto importantíssimo que a gente lida, porque esse é o imposto que incide no trabalho com holding familiar. Na verdade, esse é o único imposto que incide, né? Esse é o imposto que incide no inventário, incide também na holding familiar, só que numa diferença muito, muito, muito grande. Né? Muito grande, o que torna o trabalho com holding familiar extremamente mais vantajoso para as pessoas do que deixar para os filhos um dia no inventário. Às vezes a economia chega a 90%. Então a diferença é muito grande. E aí o que fez então o Paraná? Antes a lei, que era a Lei 8.927 de 88, ela tinha lá no artigo 13 escrito assim, ó, a base de cálculo do imposto
é o valor venal dos bens ou direitos ou o valor do título ou crédito transmitidos ou doados, apurados mediante avaliação procedida pela Fazenda Pública Estadual. O que é isso? Dizia, como regra geral, é o seguinte: a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens. Então, o valor venal de uma empresa, ou melhor, o valor venal das cotas de uma empresa, é aquilo que ela corresponde dentro do patrimônio líquido. Então, o 100% do capital social, ou seja, 100% da empresa, o valor venal é o patrimônio líquido dela. Entendeu? E aí o que acontece, Elaine? Lá em 2015, né, você teve 2015 ou 2016, não, foi em 2015, né, a lei é de 2015, que é a lei 18.573, e por conta do princípio da anterioridade, né, ela passou a produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Então você nota, realmente foi uma lei que veio por conta da crise. Por conta da crise que existia naquele momento no país. E aí, nessa lei, a base de cálculo foi completamente alterada. Veio o artigo 18 dessa lei e diz o seguinte: a base de cálculo do imposto será, e aí trata o inciso 2, que é no caso das cotas, que é esse caso que nos interessa. No caso das cotas, né, que está aqui no inciso 2, no caso de ação, cota, participação ou qualquer título representativo do capital de sociedade, bem como na falta de cotação referida, cotação na bolsa, né, será tomada a partir do valor do respectivo patrimônio líquido. Olha o que eu falei. É a partir do patrimônio líquido que você constrói a base de cálculo. Tá? E aí, essa lei até aí estava indo razoavelmente bem. Tá? Quando veio, então, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se é o parágrafo 2º, isso. No parágrafo 2º, que é o que mais vai ter efeito aqui no que a gente está dizendo, fala o seguinte: ó, na hipótese em que o capital da sociedade, a que se refere ao inciso 2 deste artigo, tenha sido integralizado em prazo inferior a 5 anos, mediante incorporação de bens imóveis ou direitos a eles relativos, a base de cálculo do imposto não será inferior ao valor venal atualizado dos referidos bens imóveis ou direitos. Moral da história: nós que trabalhamos com holding, trazemos para dentro da holding os bens imóveis pelo valor que está na declaração de imposto de renda. Por que isso? Porque a lei autoriza que você faça assim. A própria lei do imposto de renda autoriza que você faça assim. Né? Se você fez isso há menos de 5 anos, pouco vai importar. Para a Fazenda Estadual do Paraná, vai valer como base de cálculo não o valor o patrimônio que está escriturado, né? Exatamente, não o patrimônio líquido, mas o valor dos imóveis. Só que o que você está doando não são imóveis. O que você está doando são cotas. E as cotas, elas têm valor venal, que é o patrimônio líquido. Tanto é assim que a lei inovou, a lei criou uma maluquice. E a maluquice em direito tributário se chama inconstitucionalidade. Essa lei é completamente inconstitucional. Por quê? Porque ela está levando em consideração, como base de cálculo, o valor venal de outro bem que não aquele que é tributado. Isso é inconstitucional. Ele acaba utilizando, Márcio, uma base de cálculo reflexa, porque não é o valor da cota que ele vai usar para a base de cálculo. É o valor do bem que integra aquela cota. Aumenta muito, muito, muito o valor da base de cálculo. E, por consequência, o valor do imposto a ser pago. Então, e o fato isso é inconstitucional, isso é completamente indevido. E isso criou um problema para os colegas que atuam no Paraná. Isso é verdade, é um problemão, Márcio. Mas, independente de ser inconstitucional, é a lei que está em vigor e a gente tem que trabalhar com ela e ver se tem alguma solução, alguma alternativa para trabalhar mesmo dessa forma e ainda permitindo que o sistema da holding familiar seja um sistema eficaz para o nosso cliente. Isso sim. Existe alternativa? Existe solução para isso? Claro, sempre. A nossa missão a todo instante é essa. Falar assim, é inconstitucional. Sim, mas não sou eu, ou melhor, não é o meu cliente
tá? Não sou eu, representando o meu cliente, que vou discutir o direito no Poder Judiciário se a gente tem razão ou não. Porque enquanto discute se tem razão, enquanto a gente atende a minha vaidade, né, o meu cliente espera 10, 15 anos? Não, isso é surreal, isso não existe. Não existe. Então, o tempo inteiro a gente migra para longe do Poder Judiciário, porque a gente sabe que o Poder Judiciário tem suas dificuldades. Né? E aí, o que a gente faz? Vou botar aqui de novo na tela para o pessoal, Elaine, porque qual é o detalhe? É possível a gente, por dentro da lei, através de um sistema de planejamento tributário lícito, construir uma mecânica que entregue às pessoas do Paraná, ou por exemplo, em Goiás também acontece isso, em Pernambuco acontece isso, na Paraíba tem isso, enfim, que a gente consiga entregar, por exemplo, Rio de Janeiro não tem, Santa Catarina eu acredito que não tenha, Rio Grande do Sul também não, São Paulo não, mas nesses outros estados que eu mencionei, sim, Alagoas tem, e aí não dá para falar os 27 aqui, que eu também nem vou lembrar. Tá? Amazonas não, vamos falar sobre isso mais tarde. Né? Mas, enfim, o primeiro socorro que a gente tem é na própria Constituição, né? Porque é direito tributário, então tem que ir lá na Constituição. O artigo 155 da Constituição, que fala dos tributos estaduais, tá? O inciso 1 é exatamente falando sobre a transmissão causa-mortes e doação. Ok? E o parágrafo 1º, tá, do artigo 155, ele fala assim, ó, o imposto previsto no inciso 1, ou seja, o ITCMD, e o inciso 2, tá? Inciso 2 desse parágrafo 1º, fala assim, ó, relativamente a bens móveis, e é o nosso caso, porque a doação que vai haver dentro do sistema de holding familiar não é de imóvel. O imóvel agora pertence à holding, pertence à empresa. A doação é de bem móvel, é das cotas. E lá o inciso 2 está lá, relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, quando é caso de inventário, ou onde tiver domicílio doador. Então, a competência tributária do ITCMD é no domicílio do doador. É na sede da empresa? Não. É no domicílio de quem vai receber o bem? Não. É no domicílio do doador. Então, isso cria para a gente um ambiente de facilidade. Facilidade por quê? As pessoas não sabem, Elaine. Porque às vezes você não, mas não adianta, porque o doador tem domicílio ali mesmo no Paraná. E aí a gente fala para ele assim, quem disse? Quem disse? Ele tinha, ele tem até hoje. A partir de agora não terá mais. Mas como isso? Ele vai se mudar? Não, não vai se mudar. A regra no direito tributário do domicílio, ela é completamente diferente. O domicílio tributário, o domicílio fiscal, não é a mesma coisa que o domicílio civil. Não é. E aí você tem, por exemplo, aí se você for no CTN, lá no artigo 127 do CTN, é outra coisa que eu acho que dá para a gente colocar aqui também para o pessoal, é dizer o seguinte, olha, o CTN fala assim, ó, na falta de eleição pelo contribuinte, o domicílio será pum. Ou seja, a regra é eleição. Então, o domicílio tributário, como regra, ele é um domicílio de eleição. Se você não elege, aí sim vai valer para a pessoa física o lugar que ela mora. Se não elege. Ok? Então, Márcio, então o domicílio da pessoa, o domicílio tributário, não necessariamente é o local onde ela reside. Necessariamente não, não tem nenhum vínculo. Né? Nenhum vínculo. Não é o local onde ela reside. Se ela não elege domicílio nenhum, aí sim é onde ela reside. Mas isso é secundário. Tá? O principal é o domicílio de eleição. Né? E aí, alguns colegas, Elaine, às vezes perguntam para a gente assim, Márcio, mas lá no 127 tem um parágrafo 2º. Né? E aí, vamos ler aqui junto, Elaine? Me ajuda aqui? Vamos lá. Lê você agora dessa vez que eu vou raciocinando junto. Tá? Vamos lá aqui. O parágrafo 2º do artigo 127 fala o seguinte. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo
aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior. Maravilha. Você vai explicar essa ou pulo logo para o parágrafo anterior? Não. No parágrafo anterior, eu nem vou mencionar aqui agora, porque é o seguinte. O parágrafo anterior não vai causar nenhum tipo de implicação para a gente. Por quê? Quando alguns, até dos nossos alunos no começo, né, eles botavam o olho nisso aqui, eles falam assim, pô, aí não, aí já era, né? Porque está escrito lá que a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito. Mas o conceito que o pessoal tem que ter, tem que se atentar, Elaine, é o primeiro pedacinho lá do parágrafo segundo. Quem é que pode recusar o domicílio eleito? É a autoridade administrativa. Ou seja, se você estabeleceu que o seu domicílio tributário por exemplo, no Rio de Janeiro, a única autoridade administrativa dotada de competência é o Fisco Estadual do Rio de Janeiro. Ok? Não pode o Fisco Estadual do Paraná, ou de Santa Catarina, ou de São Paulo, ou do Mato Grosso, nenhum outro fisco estadual pode dizer que recusa o domicílio eleito. Por quê? Porque só quem pode fazer isso é a autoridade administrativa. E para ter a chancela de autoridade administrativa, tem que estar revestida da competência tributária. Competência tributária, como a gente acabou de ver na Constituição, a regra é do domicílio do doador. Né? Então, se é do domicílio do doador, só naquele estado que você elegeu que pode causar algum tipo de recusa. Isso é muito válido. Por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem esse tributo. Então, por exemplo, se eu estiver te doando aqui essa caneta, né? Se eu estiver fazendo uma doação para você aqui dessa caneta e falar o seguinte, olha, eu sou residente aqui no estado da Flórida, então toma aqui a caneta e não vai ter tributo. Só que a caneta vai ser usada no Brasil, isso tudo vai produzir efeitos no Brasil, a Elaine está no Brasil, está no Rio de Janeiro. Aí, o que acontece? O estado do Rio de Janeiro pode, né? Ele pode recusar o domicílio eleito, por quê? Porque eu estou impossibilitando a arrecadação. Agora, é diferente se eu tivesse, por exemplo, no Espírito Santo. Eu não estou impossibilitando nem dificultando a arrecadação. Estou possibilitando e vou arrecadar. A única autoridade administrativa competente é do Estado do Espírito Santo. Beleza? Eu acho que essa é a explicação. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, ela tem a possibilidade de eleger o domicílio fiscal que ele bem entender. Né? Isso aí está bem tranquilo, Marcos. Parece que a explicação está bem clara. A questão agora é a seguinte. Nossos clientes, eles, via de regra, não têm um conhecimento jurídico. E como é que ele vai... Como a gente apresenta isso para ele, no sentido de ser permitido. Ele pode se sentir inseguro de eleger um domicílio, porque isso não é algo que está no cotidiano deles. Correto? O que você acha disso? Isso transmite para ele uma certa insegurança, medo de escolher um domicílio? Sim, sim. A gente vai precisar apresentar isso para eles. Eu acho que lá no nosso curso, a gente até fala isso para os nossos alunos, né? Porque não é o cliente que não está ambientado com esse universo jurídico. Não, nem mesmo a maioria dos advogados está ambientado com essa regra de direito tributário. As regras de direito tributário, elas passam muito longe do cotidiano. Não é que o cara não aprendeu. O cara aprendeu, ele sentou lá no banco da faculdade, ele aprendeu domicílio tributário, isso faz parte da emenda de direito tributário cobrada no exame de ordem. Ok? Então ele aprendeu isso. Tá? Mas isso não se cristaliza porque não exerce na prática. Não exerce. E aí uma analogia bem interessante que a gente faz é a seguinte. Por exemplo, digamos que eu estivesse aí no Brasil. Né? Então estou eu aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, e aí está você, Elaine, no estado do Rio de Janeiro, e a gente decide celebrar um contrato de parceria de advogados, tá? Esquece nossa sociedade. Vamos fazer um contrato de parceria de advogados e vamos advogar juntos num caso no Ceará, ok? No Ceará. E aí, no nosso contrato para fazer essa parceria, a gente elege estabelece como foro de eleição
a comarca da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Okay? A comarca de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul. Por que isso? Porque sim, porque a gente acha que a justiça lá é mais rápida, porque a gente acha que as custas lá são mais baratas. Olha aí, planejamento tributário. É um direito nosso, né? E quando a gente fala isso para um advogado, ele não enxerga o menor problema nisso. Eu em São Paulo, você no Rio, o contrato, os efeitos sendo produzidos no Ceará e o foro de eleição no Rio Grande do Sul, como pode isso? Todo advogado sabe que isso pode, que é tranquilo. E que não tem nenhuma, a não ser que fosse lá um contrato de adesão, relação de consumo, aí tudo bem, mas não é o caso. Né? Então todo mundo sabe que isso tem plena validade, que isso jamais vai ter qualquer resvalo de discussão, de polêmica. Nós, advogados, sabemos disso. E é verdade, Marcos, também os contratos mais cotidianos que a gente assina, não só os advogados, mas as outras pessoas também assinam, lá no final sempre tem o foro de eleição. É isso aí. No entanto, as pessoas não se atentam que elas podem eleger o foro de uma outra localidade, não daquela onde ela está ou de onde ela reside. Exatamente. E isso, para os advogados, isso é muito corriqueiro. Se a minha mãe, que não é advogada, pega isso, ela vai falar assim, Márcio, cuidado com essa menina, Márcio. Ela deve conhecer o juiz lá do Sul, como se lá tivesse um juiz só, minha mãe vai achar. Né? Ela fala assim, ela deve conhecer esse juiz, ela tá de má intenção contigo, Márcio. Porque, veja, vocês vão fazer um contrato no Ceará e você em São Paulo, lá no Rio, e o negócio vai ser lá no Rio Grande do Sul. Ela conhece o juiz lá de Porto Alegre, você pode ter certeza. Não entra nessa. Minha mãe falaria isso, só que minha mãe não é advogada. Então, para ela, soa estranho. Para nós, advogados, para nenhum advogado, isso soa estranho. No entanto, o domicílio de eleição no direito tributário, para os advogados, soa estranho. Mas soa estranho igual o foro de eleição no processo civil, soa estranho para minha mãe. É só o desconhecimento, é só a falta de uso. Quando eu explico para minha mãe que isso é normal, e dou esse exemplo que você deu assim, ó, mãe, olha lá quando você for fazer o contrato lá do teu telefone celular. Aí ela vai ver, eu estou elegendo aqui um foro. Olha lá, por exemplo, o teu contrato de aluguel. Ela fala, entendeu? E o IE vai tomar conta da vida dela, porque a partir dali ela vai olhar. Aqui no domicílio fiscal, o domicílio tributário é a mesma coisa. Entendeu? As pessoas precisam entender que isso é ponto pacífico. É pacificado. Isso aí, Márcia. Além disso, tem uma outra questão também que é importante a gente abordar aqui, porque tem muita coisa que está na lei, mas na prática não tem a aplicabilidade. E a gente sempre que atende um cliente, ele pergunta, e aí, Elaine, o que o juiz fala disso? Márcio, o que o juiz fala disso? Algum juiz já falou sobre isso? Porque ainda que a intenção seja não judicializar as questões, por conta de todas as dificuldades que a gente vê que nosso sistema judiciário enfrenta, não podemos fugir dele, ignorar a interpretação do judiciário. E a gente já tem posicionamento sobre isso, não tem, Márcio? Sim, tem alguns. E é legal você falar isso pelo seguinte, porque quando a gente lida com o advogado, o público do nosso curso é advogado, né? Na grande maioria é advogado, tem outros profissionais que não são advogados que também fazem o nosso curso e se saem super bem, né? A grande maioria dos colegas perguntam sobre a jurisprudência só. E eles só se preocupam com a jurisprudência, né? Porque é um ambiente do advogado. Como a gente lida, tanto para os colegas que fazem parte do curso, como para a nossa militância lá no nosso escritório, nós estamos o tempo inteiro atendendo clientes e a gente prepara os nossos alunos para atender clientes, né? Então, a gente tem que pensar o tempo inteiro o seguinte, como é que o cliente recebe isso. Então, não só tem jurisprudência pacificada, vou botar na tela também para o pessoal, um acórdão de São Paulo, que ele é muito clássico sobre isso, onde você encontra material falando sobre isso, esse acórdão aparece muitas vezes, é um acórdão clássico mesmo, né? Que é da 6ª Câmara de Direito Público de São Paulo, que falava assim, olha, ementa ação anulatória de lançamento fiscal e TCMD, pretensão à suspensão da exigibilidade
do crédito tributário e a anulação do lançamento. Agora veja. Divergência quanto ao domicílio tributário. E aí vem a Câmara, o órgão julgador. A regra geral é a livre escolha do domicílio tributário pelo sujeito passivo das obrigações tributárias e as demais regras são supletivas. E elas só se aplicam na falta de eleição pelo contribuinte. Não precisava do Poder Judiciário dizer isso, já está na lei. Mas aqui o Poder Judiciário reafirmou que essa regra só se aplica na falta de eleição pelo contribuinte. E aí, como, Elaine, a gente lida com o cliente, não só com alunos, advogados, né, que querem muito saber da jurisprudência, é bom a gente informar também que esse assunto não só é pacificado no âmbito do Poder Judiciário, mas no âmbito dos fiscos estaduais. E aí eu boto aqui, por exemplo, um acórdão do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, que ele também é muito interessante, porque na primeira vez que a gente fez esse debate interno com os alunos, esse acórdão ele chega como sendo algo ruim. E depois a gente olhou e falou assim, não, não é ruim. Por que era algo ruim? Porque no final esse acórdão vai contra o contribuinte, mas vai contra o contribuinte por outras questões. Que a contribuinte ele errou mesmo, e errou. Ou quem estava orientando o contribuinte errou. Mas no que tange ao domicílio, o acórdão é perfeito no que a gente menciona. Você está com ele aí, né, Elaine? Pode dar uma lida para a gente aí? Vamos lá. Esse aqui é um acórdão do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. E ele fala o seguinte, eu vou partir já para a parte final, tá? Antes do exposto... Vai no comecinho, vai vamos lá. No primeiro parágrafo. Perfeito. Então, vou no primeiro parágrafo aqui. Ainda não merece acolhida a pretensão da impugnante de eximir-se do crédito tributário constituído alegando preceitos do Código Civil Brasileiro, especificamente o artigo 72 e seu parágrafo único, afirmando que possui domicílio comercial na cidade de Barra Mansa, o que justificaria ter efetuado o recolhimento do ITCMD devido para o estado do Rio de Janeiro, já que Barra Mansa é um município daqui do Rio de Janeiro, tá? Isso porque o Código Tributário Nacional, pois o Código Tributário Nacional, legislação específica que rege a matéria em caso, em seu artigo 127, estabelece de forma objetiva. E aí vou ler o artigo 127. Aí eu acho que não precisa, porque foi o que a gente leu agora. Foi o que a gente leu ainda há pouco. Que fala aqui na falta de eleição. Mas o que vale aqui, o que é legal o pessoal notar aqui, é que esta contribuinte, ela diz que tem domicílio comercial, olha só, comercial na cidade de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E ela diz isso para argumentar com o fisco estadual de Minas Gerais, dizendo que ela não seria devedora do ITCMD. E aí o que o fisco estadual faz é dizer exatamente o contrário, que não tem nada a ver, que não se aplica a regra do Código Civil, já que o Código Tributário tem uma regra específica e a outra vai se aplicar só na falta desta. Lê aí, então, o finalzinho, Elaine. O finalzinho diz o seguinte: ante o exposto, incabível a aplicação de outra norma legislativa para estabelecimento do domicílio tributário da impugnante, dado que o CTN dispõe que normas de integração da legislação tributária, cujos métodos deverão ser utilizados apenas na ausência de disposição expressa, ou seja, quando houver lacunas na lei, o que não se vislumbra no caso apreciado. Show de bola. Então, assim, eu acho que isso consolida de uma vez por todas. Isso é quando a gente apresenta essa questão da possibilidade do contribuinte eleger o domicílio que ele quiser, né? Isso soa, num primeiro momento, difícil, né? Justamente por conta desse desconhecimento, né? Mas aí a gente apresenta, hoje, por exemplo, entre os nossos alunos aí, o pessoal já... nem quando tem problema, o pessoal já pensa em criar as holdings dele, eles já vão direto para um domicílio fiscal que é muito mais ameno. E aí escolhe lá um estado que seja melhorzinho para trabalhar, né? Então, para a gente conseguir essa eficiência do planejamento, é possível, sim, escolher o domicílio tributário. Isso tem entendimento, posicionamento já do Poder Judiciário e também
entendimento do fisco, que é o leão. O cliente sempre pergunta, o juiz está de acordo com isso? Tem entendimento do juiz? Sim. E o leão? E o fisco? Isso é um entendimento do fisco também? A gente mostrou aqui que sim. A partir daí, a gente pode identificar alguns estados que essa eficiência é melhor do que outros, certo, Márcio? Com certeza, com certeza. Qual é o estado que a gente tem aqui que vai proporcionar uma vantagem melhor? Então, a gente, no ambiente lá do nosso curso, a gente tem uma tabela, né? Que ela isso não é público, é lá dos alunos, né? Mas a gente tem isso muito organizado. Então, tem uma tabela que vai se renovando com todas as leis estaduais e tudo, né? E a gente identifica o seguinte, o melhor estado para se trabalhar nesse ambiente de holding, para eleger o domicílio, é o estado do Amazonas. Entendeu? É o estado do Amazonas. Né? Por quê? Lá na lei do estado do Amazonas, que eu vou colocar aqui para vocês na tela, que na verdade, é o CTM, é o Código Tributário Municipal, desculpa, o CTE, o Código Tributário Estadual do Amazonas, ele no artigo 119, ele diz o seguinte, que a alíquota do imposto é de 2%. Então, é a menor alíquota do Brasil, e é bem verdade, sim, que existem outros estados que têm alíquota de 2%, ok? Por exemplo, o estado de Alagoas. Porém, diferente de Alagoas, que também tem essa mesma regra ruim que a do Paraná, tá? Diferente do estado de Alagoas, o estado do Amazonas tem no artigo 120 lá a pá de cal, que ele diz o seguinte, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens e direitos transmitidos na declaração ou da avaliação pela Fazenda Pública Estadual atualizada até a data do pagamento. Ou seja, a base de cálculo é o valor venal dos bens. E como eu já disse aqui no começo, valor venal das cotas do capital social é a sua representação dentro do patrimônio líquido da empresa. Então, o patrimônio líquido da empresa não tem mais nada, Márcio. Não teve lucro, não teve prejuízo, que normalmente é o que acontece com uma holding. É só uma empresa cofre. Ela não vai ter lucro, nem vai ter prejuízo, não vai ter movimentações, né? Às vezes tem uma ou outra, mas em geral não, é um cofre, né? Então, o patrimônio líquido, na grande maioria dos casos da holding, principalmente no começo dela, que é quando nós estamos falando, ele vai coincidir com o valor do capital social. Moral da história. Se o sujeito eleger o domicílio fiscal como domicílio fiscal para o doador, o estado do Amazonas, a base de cálculo vai ser o valor dos bens que está na declaração de imposto de renda e sobre este valor vai incidir uma alíquota de 2%. O que torna esse serviço de holding familiar algo sensacional, sensacional. E aí, Elaine, eu queria falar com você o seguinte, a gente tem essa preocupação de falar assim, como é que a gente apresenta isso para o cliente? Né? Sempre, sempre, sempre. Eu apresento para o cliente, primeiro, todas as contas do inventário. Se fizesse inventário, custaria X. E se fizesse uma holding aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, custaria Y. Eu falaria isso para o cliente. Ok? E com isso, o cliente já é ganho pelo sistema. E aí a gente fala assim, porém, se você quiser, tem uma sugestão aqui que é ainda mais eficiente. Porque reduz ainda mais a carga tributária. Quer fazer assim assado, tá? O estado do Amazonas, aí explica para ele. Né? E isso é bacana porque isso é planejamento tributário. As pessoas têm medo, às vezes acham que planejamento tributário é algo ilegal, ilícito. Não, planejamento tributário é lícito. O Estado querer o seu dinheiro de tributo é ruim, é uma violência. O dinheiro é seu. O Estado tomar um tributo, isso é uma violência do Estado autorizada pela norma. Mas como sim é uma violência, ele está invadindo o seu patrimônio, essas normas têm que ser muito rígidas, muito rígidas, muito rígidas. E sempre que tiver oportunidade por dentro da norma, de você, dentro da norma, sem desobedecer a norma, criar um ambiente que você pague menos tributo, se um dia alguém te perguntar por que você fez isso, a resposta é porque eu quis pagar menos imposto, porque é lícito você querer pagar menos imposto. É justo, é lícito, é totalmente normal você falar assim, fiz porque queria pagar menos imposto e fiz por dentro da lei. Entendeu? Mas por que lá no Amazonas a tributação é melhor para isso, para a holding?
ao passo que alguns outros estados, como você falou no comecinho, são mais rígidos, pegam mais pesado com relação à base de cálculo e com o valor da alíquota. Então, na verdade, existe uma política por conta disso, né? Uma política que não é uma política de governo, não, tá? É uma política geral do estado do Amazonas, tá? E que política é essa? O estado do Amazonas é um estado com muita dificuldade, tá? Muita dificuldade. É um estado muito grande, super ocupado, não tem uma baixa densidade geográfica, ok? Mas super ocupado no seguinte sentido: você tem população nos mais diversos cantos do estado e em lugares difíceis, ou seja, o estado tem profunda dificuldade de chegar até onde o povo está. O estado tem muitas dificuldades, muitas dificuldades. Esse momento agora da pandemia revelou isso de forma absurda, porque Rio de Janeiro e São Paulo, Elaine, todo mundo já imaginava que fosse ter um caos. São as maiores metrópoles do Brasil. Tá? Todo mundo já imaginava. As outras cidades, quando você fala de Porto Alegre, Recife, Belo Horizonte, Salvador, então as outras cidades, você ficam ali meio que no segundo plano, esperando o negócio para tomar as medidas e não virar epicentro. Mas quem podia imaginar que Manaus seria? Entendeu? Quem mora lá sabe que seria. Por quê? Por causa das dificuldades que o Estado tem nas coisas mais básicas. Por conta dessas dificuldades, nasceu, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus nasce aí com um argumento de não permitir que a Amazônia fosse ocupada pelos estrangeiros, tudo mais, fosse ocupada pelos brasileiros, mas a verdade é para permitir que o Estado estivesse ali mais presente. Então a Zona Franca de Manaus fez assim com aquilo lá. Puf, cresceu assustadoramente. Assustadoramente. E com isso, não são só as indústrias. A moça que vende quentinha para o cara que está lá trabalhando, o cabeleireiro que corta o cabelo do operário, ou o advogado que presta serviço para ele, o engenheiro que constrói a casa dele. Então você cria todo um sistema em torno daquilo ali muito grande. Então tudo ali no Amazonas, tudo principalmente em Manaus, gira em torno dessa ideia de que o tributo menor traz progresso. Okay? Que o tributo menor traz progresso. E no caso do ITCMD, então, isso é muito latente. Por que isso é muito latente? Isso é muito fácil de compreender. Por quê? Porque quando eu, Márcio, faço a minha holding, eu que moro agora moro fora do Brasil, mas estava no Rio de Janeiro, monto a minha holding e constituo meu domicílio fiscal em Manaus, dentro do Amazonas, e faço uma doação que vai ser tributada pelo Estado do Amazonas. Neste momento, eu estou levando um recurso para o Estado do Amazonas que não vai ser devolvido. Entendeu? Eu não vou usar a polícia, eu não vou usar a escola estadual, eu não vou usar a saúde pública, eu não vou usar as estradas. Eu não vou fazer uso do Estado, eu só estou dando. Então imagina como é bem-vindo esse dinheiro para o Estado do Amazonas. Um dinheiro que tem entrada e não tem saída. Entendeu? Não tem saída, não tem ninguém demandando por aquela entrada. Então a tendência disso um dia mudar olha, ultrapassou aí crise. Mesmo com a pandemia, não tem nenhuma discussão que a gente tenha conhecimento de alteração, de mudar o tributo de 2% e a base de cálculo. Eles querem mais que todo mundo mude que o negócio migre para lá. Entendeu? Então, e analisando isso sob outra ótica, Márcio, sob a ótica do fisco, é um planejamento que o fisco do Estado faz. Quando ele estabelece a base de cálculo menor ou maior, uma alíquota menor ou maior, ali a alíquota é reduzida e a base de cálculo é mais interessante, faz com que ele planeje aumentar a arrecadação dele. O Estado tem poucos tributos que são próprios dele.
O IPCMD é um tributo do Estado, que vai para o Estado. Essa é a forma que ele tem de aumentar a arrecadação dele, aumentando as atividades, os negócios, as relações que acontecem no Estado dele. Não, brilhante, Lani, porque, veja bem, o Estado tem ICMS, o Estado tem IPVA e tem ITCMD. É difícil de você fazer com que aumente muito a arrecadação através do IPVA. Vai precisar ter mais carro. Para ter mais carro, demandaria ter mais população. E aí é um crescimento maior, que não é imediato. O ICMS é a mesma coisa, é consumo. Tem que ter complexidade de giro na sociedade para ampliar muito o consumo. E não tem. Então, o ITCMD é a salvação da lavoura. Pra você ter ideia, Elaine, eu não sei se todo mundo sabe o que é Refis, né? O Refis, esse programa, são programas de refinanciamento do governo. Então, o governo faz um programa que ele tem uma eficácia temporal específica e ele diz o seguinte, olha, quem está em débito com o governo tal no período de tal a tal vai poder fazer um parcelamento. Ok? Isso é um refis. No Amazonas, você tem um refis permanente, não tem eficácia temporal específica. Você tem um refis permanente sobre o ITCMD. A gente já passou por vários clientes que sonegaram o imposto. Sonegaram, coisa que a gente não sugere que faça. Mas eles sonegaram porque ele falou assim, não, mas espera aí, me explica como é que funciona. Funciona assim, assado e tal. Não, pode parcelar em 36 ou 60, não lembro agora de cabeça. Mas, enfim, ele prefere não pagar e lá na frente ele não espera nem ser cobrado. Entendeu? Ele não espera nem ser cobrado. Ele faz uma denúncia espontânea para poder ter um pouco menos de impacto nos consectários da mora. E ele parcela aquilo ali, ou seja, ele constrói ainda mais com mais força o planejamento tributário dele. Um troço louco. Não é a sugestão que a gente dá, porque é uma sugestão mais menos ortodoxa. E eu não acho muito interessante. Mas é fato, a gente tem alguns clientes que são pessoas que têm uma dinâmica comercial, empresarial muito, muito grande e entendem isso muito bem. Entendeu? Isso mesmo. E uma coisa importante também da gente alertar com relação ao domicílio de eleição, o domicílio tributário, é que o contribuinte, o seu cliente, tem que escolher um domicílio tributário. Ele pode morar no Paraná e escolher o domicílio tributário dele em outro estado. O que não pode é morar no Paraná, ter carro no Rio de Janeiro, ou ter carro lá e deixar o registro no estado do Rio de Janeiro, ter o domicílio tributário que ele indica lá na declaração de imposto de renda no Amazonas. Isso não pode. Tem que escolher um. É isso aí, até para poder fugir de qualquer alegação de fraude e tudo mais. Ele elegeu um domicílio tributário, a primeira coisa, vai na declaração de imposto de renda e lança lá. Lança lá que o seu domicílio é aquilo. Você não vai dizer que é a sua residência. Aquele é o seu domicílio tributário. Você elegeu, você escolheu. Muito boa observação. Porque senão aí sim o contribuinte recairia em fraude. Helena, eu estou muito satisfeito do que a gente trouxe aqui, hein? Muito. A gente trouxe uma discussão bem complexa. Quero pedir o pessoal para comentar, tá? Comentar, se inscrever, participar. Enfim, interage aqui com a gente. Colocar dúvidas, coloque tudo aqui para a gente ter outros temas também. Acho que isso vai ser bem legal, Márcio, para a gente dividir esses assuntos que são mais interessantes, que instigam mais alguns colegas nossos. Isso aí. E eu vou botar aqui também, Elaine, vamos botar aqui embaixo o link para ele ir para o nosso canal do Telegram. Né? Muito importante. Muito bom, legal. Põe sim, Márcio, porque lá no canal do Telegram a gente coloca muita informação sobre holding familiar. Depois que o Márcio colocar aqui o link, acessem lá, se inscrevam no canal, que aí vocês vão ficar antenados com essas informações que a gente coloca. Beleza. Pessoal, então assim a gente termina esse episódio 1 do podcast Mundo Paralelo, comigo, Márcio Carvalho de Sá. E comigo, Elaine Montenegro. Esperamos vocês no Mundo Paralelo. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.